Olá, meu nome é Bruno, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, atuo nessa área há quase 10 anos e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem importante, que é sobre mapa de risco. Nós vamos fazer uma microaula aqui para falar dos principais pontos relacionados a esse assunto da área de segurança do trabalho. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre o que é o mapa de risco, os tipos de riscos ocupacionais que nós temos, a metodologia para a elaboração do mapa e também falar um pouquinho sobre as principais medidas de prevenção desses riscos identificados. O mapa de risco é uma representação gráfica, ele é visual sobre os riscos que estão ali naquele local. Ele serve como uma das principais fontes de conhecimento, tanto das pessoas que estão ali trabalhando, mas também se for algum visitante naquela área. O mapa de risco, ele está dentro aí da NR5, que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Toda vez que o trabalhador ficar exposto a algum risco, a empresa, nesse caso, é obrigada a fazer um mapa de risco também. Ele vai se configurar como uma ferramenta de gestão de segurança, porque ele vai ser uma ferramenta que ela vai ser informativa, que ela vai ser visual para as pessoas e ela é de fácil entendimento também. Para os trabalhadores, ele vai proporcionar maior conhecimento para os riscos que eles estão expostos. E é extremamente importante que a sua elaboração não seja a cargo somente da área da segurança do trabalho, é por isso que ele está dentro da NR5, porque é mais verdadeiro quando as pessoas que trabalham ali naquele local falam sobre os riscos que elas estão expostas, né? Às vezes a área da segurança do trabalho pode ser um pouco tendenciosa para dar mais ênfase em alguma outra coisa, mas é lógico, quem trabalha ali sabe mais. E como é que funciona o mapa de risco? A gente vai ter a planta baixa, né, do nosso empreendimento. Então a gente vai fazer uma representação bem simples na planta baixa. Ela vai ser dividida em setores, por exemplo, e cada um desses setores vai ter o seu risco mapeado por um círculo. Quanto maior o círculo, maior é o risco que está ali presente. Se eu tiver um círculo menor, representa um risco que é menor também, ele é um risco às vezes que não oferece uma gravidade tão grande. Além disso, a gente tem as cores. Cada tipo de risco é representado por uma cor diferente para ficar ainda mais fácil. Então aqui é um exemplo, né, de uma área onde eu tenho depósito, área de produção, área administrativa e os riscos que eu tenho em cada um desses locais. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os riscos, vamos falar primeiro do risco físico. Ele é representado pela cor verde. O risco físico vai ter a ver com as energias, como o próprio nome fala, né? Os riscos físicos, né, que podem afetar a pessoa ali diretamente. Eu falo aqui principalmente do ruído excessivo vindo de equipamentos, máquinas do meu processo, vibrações, calor ou frio intenso, que requerem aí também, né, EPIs específicos, requerem pausas específicas para a gente trabalhar, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, principalmente nos processos de solda. Já o risco químico, ele é representado pela cor vermelha, e ele vai estar muito ligado aí às substâncias que podem penetrar aí no nosso corpo pela via respiratória, pela via cutânea, né, pela nossa pele, e também pela ingestão de alguns desses produtos, né? Ou então a gente ter um contato com algum gás, por exemplo, de alguma forma. Então a gente fala aqui muito das poeiras, poeiras que vão se acumulando no nosso sistema respiratório e podem provocar doenças no nosso pulmão, gases e vapores dissolventes, produtos químicos em laboratórios, né, em que eles podem reagir, por exemplo, né, o ácido que reage com a água do nosso corpo, por isso que ele provoca queimadura. Agrotóxicos também, que existem aí uma aplicação enorme, né, hoje na indústria, e também os fungos metálicos aí, que estão muito presentes também nas atividades de solda. Tá? O próximo risco, ele vem na cor marrom, que é o risco biológico, é um risco aí de agentes biológicos capazes de causar doenças. Então aqui eu falo de vírus, fungos, parasitas, resíduos contaminantes, né? A gente fala aqui de atividades hospitalares, atividades em laboratórios, animais doentes, né, e os seus dejetos também, que podem provocar alguma doença em nós,
precisam de uma atenção. Os riscos ergonômicos, tá? Esses aqui falam sobre as condições de trabalho que podem afetar a saúde física e também a saúde mental. Um tema extremamente atual nos dias de hoje. A gente está falando muito sobre a saúde mental dos trabalhadores, tá? Aqui a gente se preocupa muito com atividades em que ocorre um esforço físico intenso, postura inadequada, movimentos que são muito repetitivos e também podem provocar lesões, né, no nosso corpo, controle excessivo de produtividade que pode gerar muito estresse, a pessoa pode ficar muito estressada por conta disso. Quem nunca se estressou no trabalho por conta de uma pressão, por conta de uma entrega que estava muito urgente? Isso, quando ocorre de forma rotineira e repetitiva, pode causar um problema também. Trabalho noturno, né? Outro também que é extremamente comentado hoje na área da segurança do trabalho. A gente tem muitos estudos que falam exatamente em que quando você não tem uma regularidade no seu sono, isso lá na frente pode causar um prejuízo à sua saúde. Então é por isso que as pessoas que trabalham à noite recebem o adicional noturno, exatamente por isso, porque elas já são indenizadas caso elas venham a apresentar algum tipo de doença. Falta de pausas adequadas, serviços também que demandam muito fisicamente de nós, precisam também de fazer a gente precisa ter algumas pausas para as pessoas descansarem. E o último risco que a gente fala aqui é o risco que vem na cor azul, que é o risco de acidentes. Aqui vão ser situações que podem levar a lesões no corpo humano. A gente fala muito aqui sobre o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos que estão sem a sua proteção, a NR12 fala muito sobre isso, ferramentas defeituosas, instalações elétricas precárias, risco de incêndio e explosão para atividades aí que vão envolver aí algum tipo de óleo lubrificante, óleo para fazer aí com que o processo continue de alguma maneira, combustíveis, armazenamento inadequado de material e a iluminação deficiente, que atua principalmente nos serviços que são feitos à noite. A gente tem esse problema muito grande. Vou passar agora um pequeno quiz aqui para a gente fazer sobre esses riscos, que é essa ferramenta aqui do Kahoot. Tá? Então, qual é a finalidade, né, do mapa de riscos? Então, a gente sabe que é prevenir acidentes e conscientizar os trabalhadores e evitar riscos à saúde. Outra pergunta que a gente tem: qual tipo de risco esse trabalhador está exposto à imagem? Né? Então ele está fazendo um esforço físico muito grande, está numa posição muito ruim. Então a gente está falando do risco ergonômico. Né? Qual a cor representa o risco de acidente? A gente acabou de ver que é a cor azul. Né? Azul vai representar aí o risco de acidente. E a poeira é um risco químico verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? A gente também acabou de ver essa questão. Então a gente também faz um quiz para fixar mais o conteúdo, né? Para ficar cada vez melhor aí da gente no nosso entendimento. Bom, dando sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre a metodologia para a gente fazer um mapa de risco, né? Quais são os principais pontos que nós temos que levar em consideração no mapa de risco? Então a gente sempre começa fazendo o mapeamento do meu processo. Se eu quero identificar os riscos que eu estou exposto, eu preciso primeiro entender o meu processo. Eu preciso verificar quais são os serviços que eu tenho ali, quantas pessoas eu tenho, todas as pessoas estão expostas ao mesmo risco, sim ou não, numa gravidade maior ou menor, né? Então eu tenho que identificar aquelas funções específicas, analisar o layout físico, né, desse local para ter certeza de que a gente está fazendo uma análise verdadeira, e qualquer outro aspecto que possa vir a aparecer, que possa ser interessante, também vai aparecer nessa primeira parte. A segunda parte é a identificação e o levantamento desses riscos existentes, né? Então aqui a gente vai fazer uma sistemática, né? A gente vai realmente organizar esses riscos e ver
fazer uma comparação entre eles, ver se eu não estou tendo riscos repetidos e às vezes eu estou falando o mesmo, mas eles estão aparecendo de duas, três formas diferentes, né? Essa parte aqui tem que envolver muitos trabalhadores, né, que vão possuir o conhecimento prático das suas atividades, e também a gente precisa ter a participação da pessoa da segurança do trabalho, né, que vai dar um apoio. Quanto mais pessoas envolvidas, mais tende a ficar bem feito o mapa de risco. Técnicas como brainstorm, lista de verificação, análise de acidentes e incidentes, né, servem como formas importantes para a gente fazer um bom mapa de risco, para que ele seja verdadeiro, para que não apareçam coisas que não são verdades ali. A terceira etapa é uma avaliação qualitativa. Então aqui eu vou começar a colocar o tamanho daqueles círculos, né? Poxa, eu estou vendo que é um risco muito grande, eu estou vendo que é um risco menor. Aqui a gente vai, por isso que eu preciso de muitas pessoas para conversar, porque a gente precisa chegar a um consenso. Somente com a medição, né, que aí já é um próximo passo, um outro processo da área do mapeamento dos riscos, né, quando a gente realmente mede os riscos expostos, é que a gente vai ter a noção. Mas aqui a gente vai levar em consideração fatores como intensidade, concentração do agente, tempo de exposição, quanto tempo as pessoas ficam ali conversando, expostas, né, a esse risco, por exemplo, probabilidade da ocorrência de um evento. A gente também tem que ver aqui quais são os controles que já estão implementados, né, nesse local. A quarta parte vai ser a representação gráfica. Aqui eu vou começar a fazer o quê? A planta base, né? Eu vou começar é uma etapa central, tá? Que é a representação visual dos riscos que estão sendo, que a gente identificou, né? Eu vou começar a colocar eles ali e começo a enxergar um pouco melhor como é que está a minha situação. A planta deve ser clara e legível com a identificação de todos os setores do meu local de trabalho. Depois a gente faz aí uma discussão e aprovação. Então, depois que a CIPA faz, é importante que ela leve esse mapa de risco à gerência, que ela converse com pessoas pertinentes, leve a área da segurança do trabalho também, para a gente discutir, para ver se está certo, para ver se está coerente. E a gente também faz a divulgação. Então, é importante eu chamar a atenção de todos os funcionários da empresa e a gente vai fazer a divulgação, apresentar para eles, atualizado, esses riscos, e às vezes até deixar aberto ainda, caso alguém tenha algum comentário, a gente discute isso para chegar aí a uma representação que seja a mais próxima possível da realidade. E eu também preciso fazer aí uma revisão, de tempos em tempos aí, eu preciso fazer uma revisão desse mapa de risco para garantir, né, que se eu tiver uma troca de equipamentos, se eu tiver uma implementação de um novo processo na minha empresa, para que o risco que ele esteja oferecendo seja também mensurado nesse mapa de risco. Tá? A última etapa da nossa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de controle, né? Então, como é que, depois que eu identifico, né, esses riscos, é só isso? Eu só identifiquei e pronto? Aqui entra muito uma das principais áreas de atuação da segurança do trabalho. A partir desse mapa de risco, né, isso aqui é uma das fontes que nós temos para trabalhar, eu vou estudar, cara, como diminuir. Se eu tenho um risco alto, né, se eu tenho um círculo que está grande em algum lugar, eu quero deixar esse círculo como? Pequeno. De preferência até sumir com ele, se for possível, né? Nem sempre é. Mas a gente precisa ter uma preocupação muito grande, né, em controlar esse risco, deixar ele o menor possível. Então a gente tem aí uma hierarquia, né, das formas que a gente pode mexer, que a gente pode controlar esses riscos, né? Ou eu faço uma eliminação, uma substituição, um controle de engenharia que pode ser um controle manual ou um controle automático, controles administrativos e os nossos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eles estão já colocados aqui nessa ordem de principalmente quais são os mais efetivos. Se eu consigo eliminar, é lógico que vai ser o mais efetivo. Então aqui estão alguns exemplos para a gente ver. Por exemplo, há um risco físico, eu posso colocar ali, a pessoa tinha ali uma exposição a um solvente, eu vou fazer uma substituição.
eu vou utilizar um solvente que ele é menos tóxico. Então, em vez de eu ter um círculo grande, como ele vai ser um solvente menos tóxico, eu vou ter um risco menor, eu vou estar fazendo uma substituição, hierarquia de nível 2. Exposição a poeiras, por exemplo. Aqui a gente pode colocar uma EPI, que é o menos efetivo, mas eu já vou conseguir controlar um pouco. Então, vou fornecer respiradores com filtros adequados àquelas pessoas que estão ali atuando. Para o risco biológico, resíduos contaminados de alguma forma, eu vou fazer um procedimento, eu vou colocar um processo, eu vou implementar uma forma ali de conscientizar os trabalhadores, implementar protocolos rigorosos para a higiene aí, para quem está mexendo nesse serviço. Para o risco ergonômico, a gente vai dar um exemplo aqui do nível 3, que é um controle de engenharia. Postura inadequada, às vezes a pessoa ficava numa posição muito ruim para trabalhar, e às vezes se a gente conseguir implementar uma cadeira melhor, se a gente conseguir ali, aqui o exemplo foi fornecer um mobiliário ergonômico, para que aquela pessoa fique numa posição mais confortável, tá? Hierarquia de nível 3. E a gente pode ter também como exemplo de eliminação um risco de incêndio. Às vezes eu tinha um risco de incêndio, eu trabalhava ali com materiais inflamáveis e eu modifiquei o meu processo, atualizei o meu processo e não vou precisar mais desse material inflamável. Eu continuo trabalhando, eu continuo produzindo, porém esse material foi eliminado. Nesse caso a gente colocou uma atuação de nível 1, que é a eliminação, que é a mais eficaz. Bom, para a gente fechar esse assunto, o mapa de risco ele é extremamente importante. O mapa de risco serve aí como uma ferramenta de gestão que a empresa tem para estar trabalhando. É muito importante a gente focar em como ele é feito no levantamento de informações que a gente precisa nele, Então eu preciso ter pessoas pertinentes, eu preciso ter pessoas entendidas trabalhando. Quanto mais pessoas atuando ali, melhor. E depois a nossa área vai atuar nessa parte aí das medidas de controle, tá? A gente precisa realmente implementar medidas para diminuir, no mundo maravilhoso a gente pode falar que a gente quer eliminar, sempre é o objetivo. Mas quanto a gente conseguir controlar e diminuir, é melhor. Beleza? Dúvidas? Estou à disposição. Obrigado e até a próxima.